E aí, pessoal, beleza? Vamos para mais uma aula do nosso projeto Desenhando OAB. Deixa eu puxar nossa lousa digital aqui do nosso lado para poder falar algumas coisinhas para vocês. Nós estamos entrando dentro de direito constitucional no tema de remédios constitucionais e a gente vai falar agora sobre o habeas corpus, tá? Então já vou pedir para você deixar o seu like aí e também compartilhar lá com seus amigos da sala, da faculdade, porque isso ajuda muito o projeto, tá? Um like não custa nada para você e ajuda o YouTube a divulgar esses vídeos. E quanto mais pessoas assistem aos vídeos, mais eu me empolgo para fazer as nossas gravações. Então vamos lá para nossa tela principal para a gente poder começar a nossa aula. Então deixa eu deixar aqui, ó, só para você ver, tá aqui, ó, Desenhando OAB constitucional, remédios constitucionais. O primeiro deles que a gente vai falar é habeas corpus, tá? Então essa aqui é a aula sobre habeas corpus. Primeiro ponto então aqui que eu sempre coloco para vocês é o que é isso, porque pode ser que você esteja chegando aqui agora, não conheça nada do que é isso. São aulas gratuitas para a OAB. O meu objetivo é gravar todas as matérias importantes que vão cair na sua OAB. Você vai poder assistir de graça aqui pelo canal do Desenhando Direito. Basta você acessar a playlist que eu vou deixar aqui embaixo. Na descrição dos vídeos vai ter um linkzinho de uma playlist onde vai ter todas as aulas, tá? Você vai poder entrar ali e assistir gratuitamente. Então já deixe seu like, compartilha, já falei isso com vocês. Tem aulas que são exclusivas somente para os inscritos no canal, então é importante que você se inscreva e também ative o sininho aí para receber as notificações dos vídeos que eu sempre estou colocando. E nós temos um grupo do Telegram onde eu aviso que essas aulas estão prontas. O link também tá na descrição. Vamos lá começar então a nossa matéria. E a gente vai falar primeiro onde está previsto o HC, tá? Qual que é a previsão legal? Onde é que está previsto o habeas corpus? Você já ouviu falar de habeas corpus? Com certeza, mas qual será que é a previsão dele legal? Bom, vamos lá. Isso aqui está no artigo 5º, tá? Conceder-se a habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Então, o artigo 5º da nossa Constituição Federal, neste inciso aqui, que é o inciso 45, 6, 7, 8, 48, aqui, vai falar sobre o habeas corpus, tá? Quais são os dois requisitos dele? Tá aqui, ó, ilegalidade ou abuso de poder. Então você vai ver aqui, ó, ilegalidade ou abuso de poder. Isso daqui são os requisitos para que você entre com habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. HC sempre vai olhar para a liberdade de locomoção, tá? Então vamos lá para a gente ler algumas coisinhas que eu anotei para vocês aqui, ó. O habeas corpus, ele é uma garantia fundamental que se insere nos blocos dos remédios constitucionais, tá? O nome remédio, ele é dado por ser um meio que o Constituinte conferiu ao indivíduo para proteção do direito subjetivo, em razão de certa ilegalidade ou abuso do poder cometido pelo Estado, tá? Então nós temos alguns remédios constitucionais, o habeas corpus é um deles, um dos mais importantes deles, tá? Natureza jurídica, qual que é a natureza jurídica? Ação constitucional, ele tem natureza jurídica de ação constitucional, visando uma tutela constitucional da liberdade. Você tem o direito de ir e vir, se isso for tolhido, qual remédio você vai utilizar? É o habeas corpus, tá? Garantia versus direito. O que é uma garantia? O que é um direito? Porque aqui em cima a gente falou que o habeas corpus é uma garantia. Qual é a diferença entre um direito e uma garantia? Bem simples. Direitos são bens constitucionalmente protegidos. Exemplo, a liberdade é um direito que você tem. E o habeas corpus é uma garantia, porque ele é um instrumento para a concretização desse direito. Essa diferenciação é importante que você saiba para você entender o habeas corpus aqui. Vamos para o nosso próximo tema aqui da nossa aula. A gente já viu onde está previsto, já viu algumas coisas bacanas. Agora a gente vai ver a finalidade. Para que serve, então, o habeas corpus? Então, ele vai servir de instrumento processual, ação judicial, que nem eu falei para vocês, para proteção de valor fundamental, que é a liberdade. O objetivo do remédio é fazer cessar uma ameaça ou coação à liberdade de locomoção do indivíduo. Então veja bem que só a ameaça à liberdade já dá direito a você entrar com habeas corpus, ou já lhe garante você interpor um habeas corpus aqui, diante de um ato coator praticado com ilegalidade ou abuso de poder. Sempre que houver uma ilegalidade ou um abuso de poder relacionado à tua locomoção, você pode manejar um habeas corpus. Essa seria a ideia. O STF entende que o órgão competente está desvinculado a causa de pedir, fundamento do pedido e ao pedido. Vou explicar isso aqui para vocês entenderem. Então, o STF, em várias decisões dele, ele já entendeu isso, tá? Você que vai julgar aquele mandato de segurança, ou o Tribunal de Justiça que vai julgar, ele não está vinculado nem à causa de pedir nem ao pedido. Ele pode aceitar o teu habeas corpus e decidir de ofício aquela matéria. Essa é a ideia, tá? Ou seja, havendo convicção sobre a existência de um ato ilegal, ainda que não mencionado pelo impetrante, autor da ação na petição inicial, o Poder Judiciário pode conceder a ordem de soltura. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Que vai mais ou menos encaixar aqui.
Por exemplo, na hora que o cara está numa execução de pena, você precisa entrar com um agravo em execução para discutir alguma coisa que o juiz negou. Vamos, por exemplo, ficar mais claro. A pessoa vai progredir de regime, ela vai ter uma progressão de regime do fechado para o semiaberto. E o juiz falou que não vai ter. Você precisaria manejar um agravo em execução, que é o recurso correto. Mas tem gente que entra com habeas corpus. E aí não é a medida correta. Mas pode o tribunal falar, olha, apesar do habeas corpus não ser a medida correta neste caso, porque há um recurso específico, eu vou aceitar o seu habeas corpus e vou conceder, por exemplo, essa progressão de regime, porque não está vinculado nem à causa de pedir, nem ao pedido do seu habeas corpus aqui. Informação importante aqui embaixo, ó. Diante da situação de instabilidade, de situações de instabilidade institucional, como por exemplo, uma pandemia, te lembra alguma coisa? Como no caso do estado de defesa ou do estado de sítio, se isso for declarado, tá? Esse estado de defesa e estado de sítio, eles precisam ser declarados, entende-se que habeas corpus poderá ser restringido, mas não suprimido. É isso aqui que pode vir de pegadinha para você. No caso de uma pandemia em que foi declarado um estado de defesa, entende-se que o habeas corpus poderá ser suprimido? Não, tá errado essa afirmação, tá? Ele precisa ser restringido, ele pode vir a ser restringido por alguma lei, por algum decreto em um estado de defesa ou num estado de sítio. Então presta bem atenção nisso aqui, que isso aqui é importantíssimo. Já vimos então a finalidade e algumas outras características, agora a gente vai falar de legitimidade. Sempre que a gente fala de legitimidade de alguma coisa é quem pode propor e contra quem essa ação, esse remédio está sendo proposto. No caso do habeas corpus, nós temos 3 figuras importantes. Quem vai propor, para quem está sendo proposto e, por último, contra quem eu vou propor. Sempre que a gente fala de legitimidade ativa, significa quem está entrando com aquela ação ou quem está propondo aquela ação e para quem está sendo proposta aquela ação, tá? Vamos começar com a ativa. Depois a passiva é contra quem eu vou entrar. Quem tem legitimidade ativa? Quem que pode entrar? Primeira coisa, no habeas corpus a gente muda um pouquinho o linguajar, tá? Não é autor, não é réu, não é acusado, não é nada disso. A gente vai falar de paciente e impetrante. Impetrante é quem entra com o habeas corpus e paciente é aquela pessoa para quem o habeas corpus está sendo utilizado, tá? Então, por exemplo, você é advogado, vai ser o impetrante e o paciente vai ser o teu cliente, tá? Mas você pode falar também de maneira genérica, ou impetrante vem através dessa, tá? Porque também é comumente falado assim, mas você pode usar a palavra paciente. Qualquer pessoa física, quem que pode ser então? O paciente ou o impetrante? Qualquer pessoa física ou jurídica, tá? Aqui a gente vamos fazer uma distinção antes da gente entrar aqui, senão vai ficar confuso. Vamos falar primeiro do impetrante, tá? Não vamos falar do paciente, vamos falar só do impetrante. Qualquer pessoa física ou jurídica, seja nacional ou estrangeira, bem como menor ou incapaz, pode impetrar um habeas corpus. Atenção, isso aqui é importantíssimo. Estou falando assim, quem que pode entrar com habeas corpus? Como se fosse o advogado, tá? Qualquer pessoa física ou jurídica, seja ela nacional, estrangeira, menor, incapaz, qualquer pessoa, tá? Sentou na sarjeta, conseguiu balançar a perninha assim, ó, pode entrar com habeas corpus, tá? Qualquer pessoa, entende assim que você vai se dar bem. Qualquer pessoa na face da terra pode entrar com habeas corpus. Ele pode ser a pessoa que está impetrando o habeas corpus. Vai ser diferente na hora do paciente, mas presta atenção só aqui em quem pode impetrar, que é qualquer pessoa. Esse é o princípio da universalidade, que está previsto no artigo 654 do Código de Processo Penal. O Ministério Público também é parte legítima, ou seja, qualquer pessoa pode impetrar. Se qualquer pessoa pode impetrar, o Ministério Público também pode entrar com habeas corpus. Isso pode ser pegadinha de concurso, pode ser pegadinha de OAB. O Ministério Público tem legitimidade para impetrar um habeas corpus contra a decisão de um juiz que manteve alguém preso? Pode, tá? Pode sim. O habeas corpus prescinde de outorga de mandado judicial que autorize o impetrante a agir em favor daquele que sofreu constrangimento ilegal. Calma, parece complicado, mas não é super fácil, ó. Não precisa de procuração, não precisa de nada, não preciso nem deixar você entrar com o pedido de habeas corpus. Você pode entrar com habeas corpus para quem você quiser. Pode um adolescente entrar com habeas corpus lá para soltar, por exemplo, na época que o Lula estava preso, para soltar o Lula? Pode. Sem problema nenhum. Por quê? Qualquer pessoa tem legitimidade para entrar com habeas corpus e você não precisa autorizar. A pessoa que está presa, o réu que está preso, o paciente no caso, não precisa autorizar. Então, prescinde de outorga de mandato judicial que autorize o impetrante a agir em favor daquele que sofreu o constrangimento ilegal. Então, você pode entrar para qualquer pessoa, mandar segurança para qualquer pessoa, tá? Não é preciso advogado para o ingresso de ação judicial, bem como eventual interposição de ROC, recurso ordinário constitucional, contra a decisão proferida no HC.
Importantíssimo essas duas partes, porque isso aqui pode chover na OAB. Você precisa ser advogado para entrar com habeas corpus? Não. Você precisa ter algum tipo de legitimidade de procuração da parte? Não. O habeas corpus você pode entrar para qualquer pessoa, sendo qualquer pessoa. Criança, uma empresa, qualquer pessoa pode entrar, um partido político e assim por diante, tá? Para qualquer pessoa também. Então você não precisa ser advogado para entrar com essa peça. O que acontece muito em presídio, por exemplo, é o próprio preso, de próprio punho, entrar com habeas corpus escrito numa folha de papel, por exemplo, ou numa folha de saco de pão. Pode, não tem forma, pode entrar sem problema nenhum com pedido de habeas corpus. A pessoa para ela mesma, você para outra pessoa, um menor, qualquer pessoa pode entrar. Qualquer pessoa pode ser beneficiária do remédio constitucional? Quando a gente fala de beneficiária, a gente está querendo falar de quem? Vamos colocar aqui, ó, entre parênteses para você poder entender. É o paciente, tá? Qualquer pessoa pode ser beneficiária, ela pode ser o paciente do remédio constitucional? Lembra que eu falei, ó, segura um pouquinho essa informação aqui do paciente, porque isso aqui vai mudar? Então, exatamente isso, tá? Qualquer pessoa pode ser beneficiária do paciente? Agora você já deve pensar que não, porque eu estou fazendo todo esse mistério aqui em cima. Então não, nem todo mundo pode ser paciente. Eu não posso entrar com habeas corpus para qualquer pessoa. E aí, você sabe já quem que não pode entrar? Pensa um pouquinho aí enquanto eu abro aqui, ó. Não. Pessoa jurídica. Lembra, a gente tem pessoa física e jurídica. A pessoa jurídica, que são as empresas que têm um CNPJ e não um CPF, não pode ser paciente de HC. Por quê? Porque ela não tem como ter sua liberdade de locomoção cerceada. A pessoa jurídica não dá para falar, olha, você perdeu sua liberdade de locomoção. Então não dá para entrar com HC para pessoa jurídica. Anota isso aí bem anotado. A pessoa jurídica pode entrar com HC em favor de alguém, mas não pode ser paciente do HC. Ninguém pode entrar com HC para uma pessoa jurídica. Então esse tipo de pessoa, que também é considerado tipo de pessoa, não pode ser manejado um HC para ela. Agora vamos falar do sujeito passivo. Lembra, o sujeito passivo é quem cometeu aquela ilegalidade, contra quem eu vou entrar naquele pedido. Então vamos lá, quem que é o sujeito passivo? É a autoridade coatora, seja ela de caráter público ou particular. Primeira informação importante, particular, não importa. A autoridade coatora no HC não é sempre uma autoridade pública, hein? Pode ser uma autoridade particular. A autoridade coatora é aquele agente que determinou a prisão ou a restrição da liberdade de ir e vir do indivíduo. Ou está ameaçando, até a gente pode falar isso, tá? Ou está ameaçando a liberdade de ir e vir. Então, ó, determinou a prisão ou a restrição da liberdade de ir e vir, ou está ameaçando, tá? Vamos colocar aqui, ó, prisão, determinou a prisão, vírgula, está ameaçando, ou a restrição da liberdade de ir e vir do indivíduo. Só para você entender que tem um ameaçando aqui também nesse momento. Exemplo, um juiz, um delegado, um promotor. Qualquer dessas pessoas, autoridades, podem ser sujeitos de um habeas corpus. Por exemplo, um delegado que acabou de fazer uma prisão, você vai entrar com habeas corpus para o juiz. O juiz que fez uma prisão ilegal ali, você precisa entrar com habeas corpus. Você vai fazer um habeas corpus para o tribunal e assim por diante, tá? Sempre quem der a última decisão vai ser a autoridade coatora. E aí, você falou que o particular também pode, Rodrigo, em qual caso? Vamos lá, ó, tá aqui até com o nosso símbolozinho aqui de atenção. Particular pode cometer um ato coator? Pode. Vou dar um exemplo. Um diretor de um hospital particular que se nega a liberar o paciente até que as despesas médicas sejam pagas, tá? O cara tá lá preso e fala assim, ó, não vou dar alta para esse paciente, ele não vai sair daqui enquanto ele não acertar as dívidas que ele tem aqui no hospital. Pode ser manejado um habeas corpus para soltar essa pessoa que está lá dentro do hospital, tá? Aí o juiz, você vai entrar judicialmente, né? Dependendo, nesse caso, como é um diretor de hospital, o pedido vai ser direto para o juiz de primeiro grau. Aí o juiz vai dar uma decisão falando, olha, solta aquela pessoa, porque ela não pode ser tolhida no direito de ir e vir dela, tá? Lembra, o único momento que o habeas corpus vai ser restringido é durante o estado de sítio ou de defesa, beleza? Já falamos da parte aqui de legitimidade, agora a gente vai falar da prisão militar disciplinar. Olha só onde a gente vai chegar. Por que, Rodrigo, prisão militar disciplinar? Lembra que eu falei que qualquer tipo de liberdade de locomoção, se ela for ferida, ameaçada, se for restringida, cabe ao habeas corpus? Mas aqui a gente encontra uma exceçãozinha. Prisão militar disciplinar. Prisão da liberdade do militar por ter cometido uma transgressão disciplinar de caráter grave. Ó, transgressão disciplinar de caráter grave. Essa palavrinha que você tem que decorar aí. Vamos olhar aqui a Constituição? Constituição Federal, artigo 5º, inciso 41. Ninguém será preso... Não, desculpa, inciso 61. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar
ou crime propriamente militar definidos em lei. Então olha que o nosso artigo 5º fala que ninguém vai ser preso se não em flagrante delito ou por uma ordem escrita e fundamentada de uma autoridade judiciária, de um juiz, tá? Competente, inclusive, não pode ser um juiz que não tenha competência para aquela região. Salvo, então esse salvo aqui, ó, é o que vai causar todo esse problema que a gente vai falar agora. No caso de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Então, neste caso, não dá pra gente manejar um habeas corpus, por exemplo, porque a própria Constituição fez uma ressalva que nesses casos aqui, ó, pode sim ser preso, tá? O militar pode ser preso, mas não caberia habeas corpus para discutir se o ato coator foi ilegal ou não. Esta seria a ideia, não se discute se aquele ato foi ilegal ou não. Vamos ver então as consequências. Olha só o artigo 142, parágrafo 2º da Constituição Federal. Não caberá habeas corpus em relação à punição disciplinar militar. Tá? Te dei os dois fundamentos, então, aonde está aqui a autorização para poder prender um militar, e aqui embaixo, aonde está dizendo que não cabe o habeas corpus nas punições disciplinar militar. Olha como que o STF está entendendo essa matéria. O STF entende que para discutir o mérito, motivo ou objeto das punições militares, não há que se falar em cabimento de habeas corpus. Ou seja, eu não posso discutir o motivo ou o objeto ali, o como ele foi preso, não, o porquê ele foi preso, eu não posso discutir isso, tá? Porém, é cabível o habeas corpus para discutir a legalidade de punição disciplinar, como, por exemplo, aspectos relacionados à competência do agente e à concessão da ampla defesa e contraditório. Então você imagina que a gente está falando aqui do aspecto formal, lembra? Forma, do procedimento. Se eu estou falando do procedimento e o procedimento está errado, aí sim eu posso discutir. Eu não estou discutindo o porquê que ele foi preso, mas sim que aquele instrumento utilizado, por exemplo, foi utilizado por alguém que não era competente para aquilo. Aí sim eu posso discutir através do habeas corpus. Ou então, não foi concedido um direito, que seria uma ampla defesa, um contraditório, dentro daquele procedimento e determinou-se a prisão. Aí também eu poderia discutir através do habeas corpus. Fora isso, não dá para discutir. Isso aqui pode cair na sua prova também, tá? Lembra disso aqui, ó, transgressão disciplinar de caráter grave. Se for para discutir motivo ou objeto, não pode, beleza? Bom, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês sobre a aula aqui de habeas corpus. Agora, falar rapidinho, como eu faço em toda a aula para vocês, do Desenhando OAB Premium. O que é o Desenhando OAB Premium, Rodrigo? Você não falou que as aulas eram gratuitas? As aulas são gratuitas, você pode assistir ela aqui no YouTube à vontade. Mas se você quiser baixar os materiais que eu faço aqui, todos eles, os áudios dessas aulas, para você poder ouvir a todo momento, seguir um plano de estudos que eu vou elaborar para você, um plano de estudos onde mostra todas as matérias, o que mais cai, o que você tem que estudar primeiro, e faz indicação de aulas, tá? Eu indico aulas, inclusive as minhas, são indicações aqui no YouTube de vídeos que estão gratuito, mas eu faço organizado para você. Isso está dentro do Desenhando OAB Premium, então você vai ter o material, a indicação de todas as aulas e assim por diante. E também, essa é a fase que eu chamo de azul, quando você tem tempo para estudar. Olha, eu tenho tempo para estudar, vou na fase azul, me preparo bem, cheguei lá na prova, top. E tem a fase vermelha, que é quando está chegando próximo, tá? É um áudio com protocolo de hipnose e programação neurolinguística para desbloquear crenças limitantes e eliminar o nervosismo na hora da prova, tá? Aqui eu coloco alguns depoimentos, tá, das pessoas que utilizaram esse áudio, já usei muito, um áudio que eu criei, tá? Esse áudio ele é registrado, inclusive, na Biblioteca Nacional, como um audiobook para você poder ouvir e fazer essa transformação para ficar calmo durante a prova, funciona muito bem, conforme o depoimento que está aí. E o último aqui é um bônus, é uma aula sobre como responder questões desconhecidas, que eu chamo de técnica de chute. E essa aula você vai conseguir aumentar a tua pontuação fazendo essas técnicas de chute. Talvez 1, 2 pontos, e talvez isso seja o diferencial para você. Tá lá no site rodrigoalvarez.com.br/OAB. Se ainda não estiver disponível, porque às vezes eu fecho para poder olhar as aulas, complementar alguma coisa, se não estiver disponível, você coloca seu e-mail lá, que quando estiver disponível, eu te aviso através do e-mail, falando para você, olha, já tem aqui o OAB, Desenhando OAB Premium, se você quiser. Se não, continua aqui com a gente no nosso material gratuito que eu vou gravando as aulas por aqui, tá bom? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.